O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs, amados e amadas do Senhor, toda essa caminhada que nós estamos trilhando é um novo olhar sobre a nossa vida, porque o olhar que nós lançamos sobre a nossa história é o olhar do Cristo, é o olhar de Jesus, e toda a nossa caminhada de fé passa por esta vontade, passa por este querer de Deus na nossa vida. Se queremos ter uma vida de fé, se queremos ter uma vida de comunhão, se queremos viver realmente os planos de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida, todos os dias nós precisamos colocar a nossa vida em comunhão com a vida de Jesus. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não tenho uma vida de oração. Eu não posso dizer que sou discípulo de Jesus se eu não estou com o meu coração aberto para fazer a sua vontade. Já disse Jesus aqui no seu Evangelho: quem faz parte da minha família, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos santos, que nós sejamos amorosos,
que tenhamos uma vida de santidade, uma vida no seu amor, uma vida na sua graça, uma vida na sua vida. Isso é ser cristão, é ter uma vida pautada, guiada por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Ele realizou na sua própria vida. Porque tudo aquilo que Deus faz por nós, Ele fez para a nossa salvação. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Ele realizou, tem um único objetivo: a nossa salvação. Deus cria o céu e a terra, Deus cria os frutos, os animais, Deus cria o ser humano, coloca a sua força, o seu espírito em cada um de nós, e Ele nos cria diferente de todas as outras coisas. A única coisa que é imagem e semelhança de Deus somos nós. Porque assim Deus, Ele criou a nossa vida. Somos a sua imagem, somos a sua semelhança, recebemos o seu Espírito em cada um de nós. E tudo isso Ele fez por amor, por graça, porque Ele nos ama. E Ele deu a cada um de nós a liberdade para viver ou não neste amor. Olha a primeira leitura de hoje do livro do Gênesis. O livro do Gênesis, ele não tem como intenção explicar de forma científica, biológica, qual é o começo da vida. O livro do Gênesis, ele tem uma intenção: mostrar que tudo foi criado por Deus, tudo vem de Deus, a vida vem de Deus, o sopro da vida vem de Deus. E esse Deus que criou todas as coisas, Ele fez um pedido aos nossos primeiros pais no paraíso, Adão e Eva, o protótipo da humanidade. Vocês podem fazer de tudo, comer de tudo, mas daquele fruto, a árvore do conhecimento, se vocês comerem desse fruto, é porque o desejo de vocês não é de comunhão comigo, é porque o desejo de vocês é de querer ser maior do que aquele que criou. E como que o ser humano, ele é um bichinho terrível, né? É só falar que não pode, parece que começa a coçar um bichinho dentro da gente. É só falar: não faz, não põe a mão aí, não vai por esse caminho. E a gente vai, a gente faz, a gente coloca a mão. Como que o ser humano, ele gosta de provar o quanto que ele é contrário. Ele gosta de viver na contrariedade. E foi isso que eles fizeram. Provaram para Deus que aquilo que eles queriam naquele momento não era uma comunhão plena com Deus. Qual é o fruto de tudo isso? A desobediência. Eles foram desobedientes. Por causa da desobediência, o pecado entra no mundo. O pecado entrando no mundo, a morte também passa a reinar no mundo. Só que em nenhum momento Deus, Ele abandona a sua criação. Em nenhum momento Deus, sabendo que a sua criação não fez aquilo que Ele havia pedido, em nenhum momento Deus abandona. Ao contrário, a palavra vai dizer: Deus vai até o jardim da criação e Ele faz um chamado: Adão, onde você está? E Adão vai dizer: estou aqui, Senhor, estou escondido. Que nem criança quando faz arte, né? Você sabe quando ela faz arte. Você procura, está lá escondido, está moado, né? Parecendo um cachorrinho do rabinho entre as pernas, né? Você sabe que aprontou, que fez coisa errada. Cadê você, Adão? Estou aqui, Senhor, estou escondido porque eu estou nu.
Adão tomou consciência. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele pecou. Mas Adão, ele cometeu também um outro pecado. Ele não teve a coragem de assumir a sua escolha, e daí ele colocou a culpa em Eva. E Eva, por sua vez, colocou a culpa na serpente. Como que a gente gosta, né? De colocar a culpa no outro. Quem nunca fez isso na vida, né? Deixou de assumir os B.O. que fez, colocou a culpa no outro. E nem quando algumas pessoas vêm confessar: ai, padre, fui tentado. Ah, tá bom, você pode ser tentado, não tem problema nisso, mas a escolha de cair na tentação é tua. Assume a tua escolha. Assume que você é fraco. Assume que você é pecador. Assume que você quis naquele momento se deleitar com aquele pecado. É isso que Deus conta com cada um de nós. Ele quer a sinceridade do nosso coração. Ele quer a sinceridade em acolher para si os nossos erros, os nossos pecados. Porque quando nós não assumimos o nosso erro, o nosso pecado, a gente sempre coloca a culpa no outro. Ou o que é pior, às vezes a gente não é nem Adão e nem Eva, às vezes a gente é a serpente. Aí eu gosto de fazer o outro pecar. Eu gosto de fazer com que o outro entre no caminho errado, no caminho da perdição, no caminho da condenação. Tomemos cuidado. Às vezes nós também somos a serpente do paraíso. Aquele que gosta de dividir, aquele que gosta de destruir, aquele que gosta de levar a maldade. Aquilo que Paulo vai dizer na segunda leitura da carta aos Coríntios: o nosso homem exterior, ele vai se deteriorando com o tempo, e não tem muito o que fazer. Aquilo que é externo, com o tempo, vai se destruindo, vai caindo tudo, vai vindo as rugas, vai perdendo cabelo, vai envelhecendo, faz parte do processo. Mas o homem interior, vai dizer o apóstolo Paulo, esse ele precisa crescer e se renovar a cada dia. O que me impede de viver uma vida só de pecado? O que me impede de viver uma vida só de maldade, só de transgressão? É essa renovação. É a graça de Deus me renovando a cada dia. É a graça do Senhor reconstruindo o meu homem interior. É a graça de Deus, com a força do seu Espírito Santo, fazendo com que o meu interior se renove na graça de Cristo a cada dia. E é para isso que nós fomos chamados em Cristo. Por que nós somos batizados? Por que nós recebemos no batismo a graça de sermos filhos de Deus? Para ter uma vida nova em Jesus Cristo. E como é que nós vivemos o nosso batismo a cada dia? Fazendo a vontade de Deus prevalecer na nossa história. Essa é a nossa caminhada. Esse precisa ser o nosso esforço, o nosso empenho a cada dia para viver uma vida de santidade, uma vida de amor, viver o projeto de Deus na nossa vida. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de cada um de vocês? O que é que Deus espera de nós? Que nós sejamos santos. Você sabe quem está do seu lado aí? Você tem ideia de quem seja? Fala para ele: seja santo. Não seja a serpente do paraíso. Seja santo, não seja a serpente do paraíso. É uma escolha. Ou eu sou santo, ou eu sou serpente. Ou eu entro no caminho de Deus, no caminho da luz, no caminho da vida e da salvação, ou eu caminho no caminho das trevas, no caminho da perdição. Não dá para dizer que está no caminho da salvação e também quer caminhar no caminho das trevas e vice-versa.
Por isso que a nossa luta é diária. Todos os dias eu preciso pedir para Jesus: dá-me a tua força, dá-me a tua graça, dá-me a tua unção, dá a força do teu Espírito, porque eu não quero viver preso a mim mesmo, às minhas vontades, ao meu querer, mas eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu querer na minha vida, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Isso é ser santo. O santo busca fazer a vontade de Deus na sua vida em primeiro lugar. O santo, ele não se preocupa com a sua própria vontade, mas ele pergunta todos os dias. Eu acho tão bonitinho, né? Quando as pessoas escrevem lá no Facebook, Instagram, né? Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje? Pecado não é. O que vamos fazer hoje, Senhor? Começar o dia perguntando para Deus: o que queres de mim? Qual é a tua vontade? Qual é o teu caminho? Para onde eu devo ir? Qual caminho eu devo trilhar na minha vida? E pedir ao Senhor: fortalece o meu interior. Fortalece este homem, esta mulher interior, e renova-me, Senhor, na tua luz, renova-me, Senhor, na força do teu Espírito Santo, porque eu não quero viver mais para mim, não quero viver para fazer a minha vontade, mas eu quero viver para a tua palavra, para o teu amor, para fazer a tua vontade, para que a tua graça cresça dentro de mim. E esse é o pecado que Jesus denuncia no Evangelho de hoje. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Alguém aqui não é pecador? Alguém aqui nunca cometeu nenhum pecado? Todo mundo aqui já pecou, né? Parabéns, estamos na mesma fila, viu? Se eu sei das minhas misérias, e Deus chega para mim e fala assim: você quer ser perdoado? Você quer ter a vida eterna? Você quer ter a salvação na tua vida? Eu respondo assim para Deus: obrigado, Senhor. Não quero, não preciso de Ti, não preciso que o Senhor faça nada por mim. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É a negação total da graça de Deus na minha vida. É Deus querendo me salvar e eu, de consciência, rejeitar o plano, a misericórdia, a salvação de Deus na minha vida. Porque Deus, Ele pode me salvar, mas Ele não pode me salvar sem a minha permissão. Não é Deus que me condena, não é Deus que me manda para o inferno, sou eu mesmo que rejeito a graça de Deus na minha vida. Quando eu não quero viver a graça, quando eu não quero viver o amor, quando eu não quero viver a misericórdia, quando eu abandono os planos de Deus na minha vida, não é Deus que está me despachando para o inferno, não é Deus que está fazendo as trevas acontecer na minha vida, sou eu. Sou eu que estou permitindo que a minha vida seja conduzida para a perdição. Por isso que Jesus, ele vai dizer: o maior de todos os pecados, que não tem perdão, é a negação da graça e da salvação de Deus. Por isso que a gente precisa estar, por isso que nós precisamos estar com o nosso coração sempre aberto, dilatado para a vontade de Deus. Porque por mais miserável pecador que eu seja, se eu estou aberto à graça de Deus, Deus pode me salvar e Ele quer me salvar. Deus quer e Ele pode, se eu também quero junto com Ele.
Por isso hoje, peçamos ao Senhor, peçamos a graça de viver o nosso batismo, a essência do nosso batismo, o chamado universal que Deus faz para todos: viver a santidade. Sendo santo, eu vou ser feliz. Sendo santo, eu vou ser salvo. Sendo santo, eu vou fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, eu vou pertencer à família de Deus. Que o Senhor nos ajude e que a graça de Deus nunca falte em nossa vida e em nosso coração. Que nunca caiamos na tentação de negar a graça de Deus agindo em nós. Louvado seja o nosso